Falando no bloco sobre o Evangelho de Mateus, o Douglas Nichelin, do Guia Fácil para Entender a Bíblia, ele diz o seguinte: acerca do evangelista Mateus, sabemos bem pouco. Era publicano, isto é, recebedor de impostos. Vocês lembram que a gente falou dos publicanos aqui semana passada, certo? Evidentemente, homem de alta posição social. Lembra? É o cara do dinheiro. Ele vai lá, cobra. Se ele não for muito honesto, né, ele quer um por fora. Você me faz rir que eu faço você rir, né, aquele negócio todinho. Além dele estar fechado com o grupo opressor, né? É a questão dos amigos do rei. Então, por exemplo, digamos que um de vocês aqui se torne o prefeito do município. Quem não vai ser favorecido, obviamente vai ser oposição a você. Mas agora, quem for favorecido, vai te defender com unhas e dentes, certo? Então, isso, por exemplo, claro, isso só não acontece entre os crentes. Mas tirando os crentes, né, que são as pessoas mais honestas do mundo, o comum é o quê? O que eu ganho com isso? Aí eu fico do teu lado, né? E se eu perder, e não necessariamente porque é certo ou errado, né? Igual algumas mães fazem. Elas denunciam o filho, elas entregam o filho à polícia. Não porque elas não os amam, mas porque elas entendem que é o certo a se fazer. E aí, nesse contexto aqui, era comum que essas pessoas elas tivessem uma condição social melhor. E é interessante que Jesus não tem dificuldade com isso. Nós, enquanto igreja, estamos nos desentendendo por causa de esquerda e direita. Jesus tem um zelote de um lado, né? E Jesus tem um publicano do outro, totalmente opostos, e fazem parte da mesma comunidade, porque Jesus veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Aí que está a questão. E aí a gente observa, né, que na época em que ele foi chamado para ser discípulo, vivia em Cafarnaum, perto do mar da Galileia. Foi provavelmente na ocasião de sua conversão que seu nome mudou para Mateus, assim como Saulo mais tarde mudou o seu para Saulo. Estando assentado na alfândega, foi chamado por Cristo, Mateus 9, versículo 9, sendo depois nomeado um dos 12 apóstolos, Mateus 10, versículo 3. Claro que assim, ele citou a questão aqui de Paulo e Saulo, mas há controvérsias em relação a esse caso. Então, como apóstolo nunca teve posição relevante, por isso seu nome só é mencionado em destaque na ocasião em que foi chamado pelo Salvador e quando foi citado na lista dos apóstolos. Deixa eu ver aqui. A opinião geral tem sido que ele morreu martirizado na cidade de Nadabar ou Nadaver, e é negado por Heracleonte, que, citado por Clemente de Alexandria, coloca Mateus no número dos apóstolos que não sofreram martírio. Por todo o evangelho de Mateus há sinais de que ele foi escrito por um hebreu cristão, por alguém que não somente estava familiarizado com os escritos sagrados da sua nação, mas profundamente impregnado de seu espírito. Seu objetivo principal parece ter sido de demonstrar que o prezado pregador de Nazaré era, na verdade, o desde há muito tempo prometido por Deus e esperado Messias, o rei de Israel. Mateus encontra o legítimo herdeiro do trono de Davi em uma humilde oficina de carpinteiro, em uma aldeia da Galileia, e vê no filho adotivo de José, o Emanuel descrito por Isaías. Recorda os perigos e a proteção de Jesus em sua infância, e observa nesses fatos, a ilustração e cumprimento do que foi falado pelos profetas. Existem pessoas que até atribuem à obra de Mateus um texto em aramaico, em vez de ser em grego, pelo fato dele estar se dirigindo ao povo judeu e não ao povo geral. Naquele contexto, o grego era tipo o inglês hoje. Se você for à Alemanha, se você for à China, se você for à Rússia, você pode não saber falar esses idiomas, mas a maioria de nós sabe o que é play, ketchup, né, hambúrguer. Então assim, ou
boa parte de nós, né, tá com a língua inglesa interiorizada, mesmo quem nunca frequentou um curso de inglês. O grego, ele era mais ou menos isso nesse contexto, era uma palavra comum. Mas aqui a gente percebe que Mateus está falando para um público específico. Então daí alguns atribuem um certo aramaísmo aqui. Mas a gente percebe uma outra situação. É que Mateus se preocupa muito com o cumprimento das Escrituras. Ele quer deixar claro que os fatos ocorridos com Jesus estão relacionados aos textos sagrados do Antigo Testamento. Entendeu? E aí nesse caso, a gente, por exemplo, observa aqui que os ensinos de Jesus são apresentados como cumprimento da antiga lei pelo rei de Israel e seus trabalhos e milagres, com todas as circunstâncias de seus sofrimentos e morte, como o cumprimento de profecia a respeito do filho de Davi. Das profecias de Jesus, acham-se aqui registradas as que referem à perseguição de seus discípulos pelos judeus, ou aquelas sobre o Estado judaico, que os antigos profetas punham em conexão com o estabelecimento do reino espiritual de Israel. Esse evangelho é, pois, classificado como o primeiro, tenha sido ou não primeiro a ser escrito, visto que mostra mais amplamente a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Não sei se você percebe que Mateus não é o primeiro livro por uma questão histórica, mas ele é o primeiro livro por uma questão de conectividade, ou seja, ele faz a ponte entre o mundo do Antigo Testamento e o mundo do Novo Testamento. Porque se você observar na sua Bíblia, a gente tem aquela ideia de que, como vem um livro atrás do outro, que uma história, um texto foi elaborado sucessivamente após o outro. Mas não, né? Nem sempre eles estão nessa linha, e às vezes o que está depois foi escrito antes, porque está numa determinada ordem para a nossa compreensão, por finalidade didática, e não necessariamente porque há uma sequência histórica. É como, digamos, vamos supor que a gente vai escrever a história da sua vida. A gente não precisa necessariamente escrever, tivemos aqui o primeiro ano, Joaquim está ali aprendendo a andar e tudo, arranhou o nariz, como já viu toda criança nessa faixa, né, tá com uma marquinha aqui parecendo um coelhinho, né? Então, fulano tal, aí com 7 anos e parará, aos 12 anos se apaixonou pela professora, né, aquela coisa toda. Não, a ideia nem sempre vai ser assim. É como se de repente você estivesse lembrando, olhando para trás de fases da sua vida. E aí você pode lembrar tanto de alguma coisa que sua mãe contou sobre a sua infância, ou de repente algo que aconteceu quando você estava na faculdade, ou naquele concurso que você não passou, ou lá na frente, depois de contar isso tudo, de um episódio quando você se aborreceu com seu pai. Então uma série de coisas acontecem como se fosse um fluir de consciência, e não necessariamente um passo a passo, né, de uma coisa após a outra. E também Mateus é o mais adaptado ao povo hebreu, para quem primeiro foi escrito. Então a gente tem aqui uma forma resumida para apresentar o Evangelho de Mateus. Então a perspectiva dele, como nós falamos, é o que? Alcançar o judeu para mostrar que Jesus é o pregado prometido pelos profetas. Então há uma intencionalidade, entende? Então lembra daquilo que eu falei agora há pouco sobre fatos e versões? É aquele caso, digamos, eu lembrei aqui agora esqueci o nome daquele mendigo que se envolveu com a mulher do personal trainer, Givaldo, lembrei. E aí o que acontece? Tem um determinado leitor de linguagem gestual, que a minha esposa gosta muito de assistir, esqueci agora o nome dele, ele tem até um programa no YouTube, acho que é Não Minta Pra Mim, e aí nisso ele estava analisando o depoimento do Givaldo na Band,
né? Acho que foi na Band, agora não lembro qual foi a emissora, e contrapondo, né, o que ele estava falando com o movimento de olhos e tudo e tal, e pegando o vídeo, né, onde ele é agredido pelo personal trainer. E é interessante que, assim, quando o jornalista pergunta: e aí, como é que foi a situação? Não, porque ele veio, aí nós trocamos socos e tudo e tal. Só que por quem viu o vídeo, né, se controla o Roberlan, não foi bem assim. Uma carreta passou por cima dele, né, naquela situação. Mas na versão dele houve uma trocação, né? Para quem não está acostumado com luta, trocação é aquela coisa, né, de soco, chute, joelhada, cotovelada, coisa mais ou menos assim. E não foi bem assim, né? Veio tudo de um lado só, mais nada, né? Mas você percebe que é como quando alguém fala assim: e aí, como é que foi sua conversa com o fulano? Não, eu falei isso. Só que se você fosse uma mosquinha que estivesse lá, você veria que não foi bem assim. Na hora do cara entrar na sala do chefe: não, chefe, porque olha, sabe, é porque você sabe que eu estou aqui há 15 anos e tal. Agora, na hora que ele conversa com os peões lá: não, porque eu falei para ele, chega desse negócio, se não for isso, você vai embora, entendeu? O fato é o fato, mas a versão é a versão, entende? E a gente, por exemplo, observa que tem a ver com a intencionalidade. Essa pessoa aqui que venceu a discussão, ela tem uma intenção. Eu, por exemplo, quando eu falo para o meu filho sobre comida, eu tenho uma intenção. Agora, se eu fosse uma pessoa de um outro tipo de dieta, se eu tivesse um outro tipo de propósito, se eu me importasse mais com o prazer sensorial, né, do que o prazer de ir menos ao médico, de repente eu teria uma outra leitura de alimento para o meu filho. Deu para entender? Então o que acontece? O texto ele é escrito de acordo com uma intencionalidade. Todo mundo tem intenção, todo mundo, né? E aí nesse caso, essa é a intencionalidade de Mateus. Ele está dizendo para o povo judeu que Jesus é o prometido por Deus para a nação.